Fala galera, boa tarde, uma tarde maravilhosa para todos vocês, que nós estamos aqui mais uma vez, certo, para trabalhar os pontos, as questões, os assuntos mais importantes da prova de amanhã, viu galera? Então nós temos aqui uma equipe fortíssima, convidem seus amigos, compartilhe galera, vamos levantar esse curso, vamos levantar aqui, dar uma moralzinha para nós professores, que nós estamos trabalhando para vocês que estão aí do outro lado, beleza? Então vamos lá, galera, ó. Um abraço aí, Tawane, Thaís, Ana Lara, todos vocês que estão aí no chat com a gente, qualquer pergunta vai mandando. E aí vamos começar com a física, né, galera? Beleza? Boa tarde a todos e vamos nessa. Vocês estão com o material em mãos aí, como é que tá? Eu estou visualizando o material, tudo ok? Então vamos lá, galera, ó. Prestem atenção, meus amigos, que a prova da UES ela não é uma prova complexa. A primeira fase ela é bem simples. Raciocínio, tranquilo. Se vocês pensarem demais, talvez vocês tenham algum certo tipo de problema, pela simplicidade de alguns pontos que são abordados. A nossa primeira questão, ela trata-se de um assunto chamado de termodinâmica. Vamos aqui rapidinho, olha só. Um recipiente fechado contém um gás ideal em condições tais que o produto nRT sempre é constante, onde N é o número de moles, T é a temperatura do gás e R é a constante universal dos gases. Perfeito. Sobre o gás é correto afirmar que, pessoal, veja bem, olha só a simplicidade da questão, tá? Gases sobre um gás perfeito, ok? E uma equação, ela já vem logo na minha mente, quando eu falo sobre esse assunto, certo? Qual é a equação que vem na nossa mente, professor? Deixa eu só apagar aqui, deu uma manchada aqui, tá tudo ok. A equação de é igual a N vezes R vezes T. E lembra dessa equação, além de lembrar dessa equação, o que é que eu preciso para fazer uma sobre gases perfeito, tá? Sobre gás ideal. Além dessa equaçãozinha, é importante que vocês lembrem para a prova da UES de amanhã as transformações que acontecem, as transformações, né, que podem ocorrer. Vamos aqui lembrar rapidinho, ó. Posso ter um tipo de transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? A temperatura, ela se mantém. Ok? Poderemos ter também aqui uma transformação isotérmica. Certo? E uma outra transformação também diabática, nessa troca de calor, é que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Nós temos aqui, tá? Três. Para a gente poder revisar, é a transformação isobárica. Ok, galerinha? Então, fica esperto. Na transformação isobárica, a pressão é que será mantida o quê? E olho para essas transformações. O que é que eu posso definir? O que eu posso retirar aqui de informação? Veja, tá? Isotérmica, essa temperaturazinha aqui, ela se mantém o quê? Constante. Eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês sobre o quê? O que ela enuncia? A conservação total da energia, ok? Então, é falar da conservação total da energia.
ok? Onde esse Q representa quem? Vamos lá. Ok? Se esse Q for positivo, é porque o sistema está recebendo calor. Se esse Q for negativo, ele está fornecendo esse calor. E esse representa quem? A variação da energia interna. E aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Como é que eu faço para calcular a energia interna? Atenção, tá? Por favor, preste. Eu não estou falando da variação ainda. Eu estou falando interna, que é dada por 3 meios de nRT. Agora, preste atenção nesse detalhe, galera. Olha só. Só haverá variação na energia interna se houver o quê? Uma variação na temperatura. Para uma variação na temperatura, nós teremos uma variação aonde? Na energia interna. Por isso que nós dizemos o quê? Que ΔU vai ser 3 meios de NR ΔT. Peraí, Ilan, então se tem temperatura, tem energia interna? Exatamente. Agora, se ocorrer uma variação de temperatura no sistema, aí nós teremos também uma variação de quê? Da energia interna. Enquanto SW aqui, ele representa quem? Ele vai representar o trabalho. E como é que a gente calcula esse trabalho? Trabalho vai ser P, pressão, vezes a variação. Veja o detalhe. Expansão, trabalho positivo. Redução do volume, trabalho negativo. ΔU depende de quem? Da variação da temperatura. Houve um aquecimento do gás, ΔU positivo. Houve um resfriamento do gás, ΔT negativo. ΔU também vai ser negativo. Ficou claro aí? Tranquilo? Vamos lá. Tá dando problema no microfone? Ó? Vamos lá. Alô, som, testando, ó. Bora, GGzinhos, GGzinhas. Tá tudo certo aí, tudo tranquilo? Tá todo mundo me ouvindo, galera? Então, vamos nessa, olha só. Retomando, né? A partir daqui foi que nós paramos. Então, veja bem, galera, olha só. Vem aqui comigo, rapidinho. Eu estava falando, enquanto a gente foi interrompido pelo áudio, da primeira lei da termodinâmica, que quando você fornece calor para o sistema, pode ocorrer variação da energia interna. Aí o que eu estava falando, que a variação, vai haver variação da energia interna se houver variação de quê? De temperatura. Com o aquecimento, você tem o quê? Um ΔU positivo. Um resfriamento, ΔU negativo. E também me referi ao trabalho. E lá, quando é que nós teremos trabalho? Quando houver a expansão do gás
ou uma redução do sistema. Se o ΔV for positivo, prova-se que está havendo o quê? Uma expansão, trabalho positivo. Se houver uma compressão, ΔVzinho negativo, trabalho negativo, primeira lei da termodinâmica aqui para vocês, ok? Então a UES, ela adora, meus amigos, isso aqui, ó. Falando de gás perfeito, termodinâmica, isso aqui é um assunto predileto da UES, beleza? E agora, depois de revisar tudo isso, voltando para a nossa questão, vamos lá. O que é que diz a questão? Diz o seguinte, ó. Ele comenta que o produto de nRT, ele se mantém constante. Meus amigos, quando a questão comenta que esse produto aqui, ele se mantém constante, percebo que nós estamos nos referindo a quem? A uma transformação do tipo quê? Isotérmica. Na bagagem, a temperatura também se mantém o quê? Constante. Se a temperatura é constante, percebam que não vai haver variação de temperatura. Não haverá o quê, meus amigos? Se não há variação de temperatura, não haverá variação na energia interna. Cuidado! Dizer que não vai ter variação na energia interna não implica dizer que não tem a energia interna. Para ter energia interna, basta ter temperatura. E se a temperatura se mantém constante, a energia interna também se mantém o quê? Constante, beleza? Então a primeira questão aqui para a gente, galera, é o item A. Ok? Vamos lá. Tranquilo? Alguma pergunta? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vai mandando aí no chat. Tá rápido, professor? Tá, não tá? Mas é o jeito, galera. São poucos minutos para poder trazer a felicidade para vocês. Olha só, na segunda questão, nós temos aqui uma abordagem sobre associação de quê? De resistores. Professor, e cai aquelas figuras complexas na prova da UES? Claro que não. Circuitos complexos não é dessa forma que eles costumam abordar. Normalmente tudo vem enunciado aonde? Né? Em poucas palavras, lá no enunciado da questão, tá bom? Então vamos aqui rapidinho, ó. Um fio de 3 metros de comprimento é composto por 3 pedaços de 1 metro, sendo 2 de alumínio e 1 de cobre. Veja bem, galera, ó. Eu tenho aqui 2 pedaços de fio, ok? 2 pedaços de alumínio e 1 pedaço de fio de quê? De cobre. Se você analisar direitinho aqui, a questão ela comenta o seguinte, que esses comprimentos, que todos esses 3 fios unidos aqui, é um comprimento de 3 metros, onde cada fio apresenta apenas 1 metro de quê? De comprimento, ok? Então, o que é que a gente tem que relembrar aqui? Olhando para materiais diferentes, relacionando comprimento, espessuras, não esqueçam, galera, da segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre A, onde esse ρ representa quem, galerinha? Olha só, a resistividade elétrica. E lembre-se que essa resistividade, ela depende de quem? Do tipo de material. Portanto, se eu tenho materiais diferentes, eu vou apresentar o quê? Resistividades, o quê? Diferentes. Eles apresentam o mesmo comprimento e têm a mesma espessura. Então, olha só, mesmo comprimento, mesma espessura, o que é que muda de um fio para o outro? A sua resistividade, correto? Quer dizer, esses 2 pedaços têm a mesma resistência e essa resistência aqui ela vai ser diferente. Por exemplo, se eu disser que aqui, esse fio aqui apresenta resistência R1, esse aqui também apresentará resistência R1, enquanto esse fio de cobre terá resistência o quê? R2. Beleza, meus amigos? Então, o que é que a questão comenta? Que eles têm a mesma temperatura, a mesma espessura, e comenta-se o quê? Vamos lá. A questão diz assim, este fio de 3 metros é utilizado para ligar uma lâmpada incandescente a uma temperatura de 20 graus. O fio de cobre tem resistência elétrica menor
que é o de alumínio. Podemos afirmar corretamente que, enquanto a lâmpada estiver ligada, a corrente elétrica, então olha só, vamos conectar esses 3 fios, ok, a uma lâmpada incandescente. Professor, o que é que vai rolar aqui? Pessoal, imagine isso aqui sendo uma lâmpada, beleza? Vamos nessa. Caramba, velho. Que lâmpada é essa? Então, ó, vai surgir aqui uma corrente. Aí você vai olhar para esta associaçãozinha e você vai dizer, Ilan, que tipo de associação é essa? Eles estão conectados em quê? Em série. E lembre-se que em série a corrente elétrica se mantém o quê? Constante. Independente. E lá quando é que a corrente ela vai se dividir? Quando você tiver um nó. Sem nó, meus amigos, a corrente ela vai ser o quê? A mesma. Só uma dicasinha, né? Para a provinha da UES, veja bem. Sempre que vocês tiverem uma associação em série, lembrem dessa equaçãozinha aqui, ó. P é igual a R vezes I ao quadrado. Porque esse I, ele se mantém o quê? Constante, correto? Em série, o I ele é constante. E aí o que, é que eu posso afirmar? Que aquele fio que tiver maior resistência vai dissipar uma maior o quê? Potência. Tranquilo? Professor, isso a associação não fosse esta. Se fosse uma associação em paralelo. Beleza? Se a associação, galera, fosse em paralelo a DDP é que vai se manter o quê? Constante. Se você for analisar a potência de resistências, né, em paralelo, aí você vai olhar não mais para essa. Você olha para essa relaçãozinha aqui, ó. P é igual ao quadrado sobre R. Porque essa DDP se mantém o quê? Constante. E agora a potência, para ela ser maior, vai acontecer exatamente aonde a resistência ela for o quê? Menor. Então, ó, cuidado. Resumindo, em série, corrente constante, potência dissipada proporcional à resistência. As duas vão ser diretamente, ok? Se for em paralelo, o U é constante, potência e resistência vão ser inversamente proporcionais. Portanto, galera, a corrente é a mesma em todos os pedaços, ok? Item C. Vamos nessa? Bora lá. Temos tempo de resenha ainda? Temos quantos minutos ainda? Vamos lá. 6 minutinhos? Dá tempo. Tá? Professor, aproveitando o gancho, olha só. Resumindo a elerodinâmica, um dos assuntos mais cobrados da prova da UES, desde 2017, desde que a prova da UES passou a trazer 8 questões na sua primeira fase. Olha só, meus amigos. A terceira questão envolve um assunto que é muito familiar à prova da UES, onde a energia, quem é? É a potência elétrica vezes o tempo. Ok? Então, essa equação aqui, professor, ela é importante? Por quê? Porque a potência, o que é que ela significa? Ah, professor, tem um aparelho ali com uma certa potência. Uma lâmpada de potência A e uma outra de potência menor igual a B. Como é que seria? A lâmpada que tem maior potência, ela vai transferir mais energia no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu tenho 2 lâmpadas, uma de potência maior, a transferência de energia que ela vai fornecer vai ser maior. Beleza? Quanto maior a potência, maior a transferência de quê? De energia. Aí a terceira questão, ela comenta o seguinte. A energia elétrica que sai das hidrelétricas por linhas de transmissão. Galera, se vocês puderem dar uma revisada, por gentileza, revisem, anotem aí, marquem aí ao lado do TD sobre usinas. Né? Mas não cai só na prova de geografia, não. Também cai na prova de física, principalmente na questão das conversões de energia. As transformações que ocorrem em cada usina, na termoelétrica, na hidrelétrica. Lembre-se que existe um dínamo, que é um gerador que transforma o quê? Energia mecânica em energia elétrica. Então, fica atento a essa dica, viu, galera? Beleza? Então, anota aí ao lado do TD, para dar uma revisada
nas transformações de energia, principalmente ocorrendo aonde? Em usinas, ok? Então vamos lá, continuando aqui a questão. As linhas em que a diferença de potencial elétrico chega a quanto? 230 kV. Esse K é um prefixo que vale quanto? 1000. 10 elevado a quanto? A 3. Então nós temos o seguinte, galera, ó. Energia é a potência vezes o tempo, ok? Como é que eu faço para calcular essa energia? A potência, eu coloquei aqui, ó, duas equaçõezinhas, certo? Mas a que você vai utilizar aqui é aquela velha, U vezes I. P é igual a U vezes I, vezes quem? Delta T. Você vai ter essa relaçãozinha aqui, ó. Tranquilo? Então vamos lá. Esse U é a diferença de potencial entre essas regiões. A questão comenta o quê? Vamos lá. Que esse U, que é a diferença de potencial, é de 230 kV. Esse K é um prefixo que vale quanto? 10 à terceira potência. A corrente que vai percorrer é de 1 amperes. E lá durante quanto tempo isso vai acontecer? Isso vai acontecer durante 10 segundos. Então a questão ela pede exatamente o quê? O consumo de energia durante 10 segundos. Então você vai multiplicar esses valores aqui, correto? No caso aqui nós teremos o quê? Ó, vamos lá. Em uma dessas linhas, a passagem de uma corrente de 1 ampere durante 10 segundos seria correspondente ao consumo de quantos joules de energia? Você vai só multiplicar, galera, olha só. Nós teremos quanto aqui? 2,3, correto? Ó, quando eu trago aqui duas casinhas para a esquerda, fica 2,3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 à terceira, 10 à quinta, vezes 10. 10 elevado à sexta. Observem que a potência, ela foi informada em volts, ok? E o ΔT, ele foi informado em quê? Em segundos. Se eu estou utilizando as unidades de acordo com o sistema internacional, que é o antigo sistema MKS, nesse caso aqui, volts segundos é o que vai me dar o que nós chamamos de quê? De joules, que assim é pedido aonde? Na questão. Tranquilo? Agora, só para encerrar, um minutinho, mais ou menos isso. Galerinha, só para encerrar, ok? A quarta questão, não deu tempo de a gente abordá-la aqui, por conta da correria que nós estamos fazendo hoje, mas prestem atenção, é um assunto muito importante na prova da UES, não foi assunto que caiu nesses últimos vestibulares, mas sempre foi assunto recorrente. Anotem aí também no caderninho de vocês e dê uma olhadinha em fenômenos ondulatórios, ok? Reflexão, refração, difração, ressonância, interferência, ok? Passa aí na internet, no Google ou nos livros, nas anotações, dê uma olhadinha nesses fenômenos ondulatórios. Eu acredito que vocês não vão se arrepender, tá bom? Aí a quarta questão fala sobre fibras ópticas. E qual é o fenômeno ondulatório que está relacionado ao funcionamento das fibras ópticas? Reflexão total, ok? Então a quarta é item D de dado. E a quinta, vocês vão trabalhar com calor sensível, calor latente. Calor sensível é aquela energia que vai ser utilizada para fazer com que um corpo sofra o quê? Uma variação de temperatura. Q é igual a MC, delta θ. Enquanto Q é igual a M vezes L, equaçãozinha do calor latente, que é o calor que vai ser utilizado para fazer com que o corpo mude de estado físico. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Uma excelente prova amanhã. Nós vamos estar aqui na torcida, tá? Todos nós aqui vamos estar firmes e fortes aqui, torcendo para o sucesso de vocês, tá bom? GGzinhos e GGzinhas.
Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.